Com o nosso fraternal abraço, nossos desejos de saúde para o corpo e paz para o espírito, estamos iniciando o programa de hoje. E começamos falando de um tema bastante sensível, dinheiro. O quadro Nós e o Mundo pergunta, o dinheiro, é um mal necessário? Talvez fosse o caso de nós perguntarmos antes se o dinheiro é um mal, porque para a imensa maioria das pessoas ele é um bem. E quase que invariavelmente todas buscam tê-lo. Até alguns brincam de que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Então nós vamos ver como a Andrea Clemens e a Mariana Valim responderão para nós. Depois nós temos reflexões de A a Z com palavras iniciadas pela letra M. Maniqueísmo, mérito e maravilhoso. Para a gente conectar com o tema anterior, se para os maniqueístas o dinheiro for um mal, o que seria o bem que a ele se contrapõe? E também o inverso. Se ele é um bem, no outro extremo estaria o que como a personificação do mal? Mérito nos lembra boas obras e maravilhoso talvez nos reporte aos fenômenos espíritas tidos antes de Allan Kardec como sobrenaturais e maravilhosos por causar admiração e espanto. Mas esse é assunto para daqui a pouco mais. Em realização da AD Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando o Diálogo Espírita 571. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, estou aqui com a Mariana e nós vamos falar de um assunto que interessa a todos. O tema seria: dinheiro, um mal necessário? Bem, eu quero iniciar lendo uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala algumas coisas muito importantes sobre esse assunto. É a questão 922 e diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, uma afirmação. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça dos outros, de outros, corrigindo. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé no futuro. Bem, será mesmo que o dinheiro é um mal necessário? Será mesmo que o dinheiro é um mal? Ou será que os bens materiais, quando temos o suficiente, como diz aqui na resposta dos espíritos, ele vai ser utilizado para o progresso, para a melhoria, para que possamos ajudar, a fazer aquilo florescer, todas as questões da nossa vida social, as nossas questões culturais. Será mesmo, Mariana, que o dinheiro é um mal? Não, ele pode ser mal empregado, né? Exatamente. Ele pode ser mal utilizado, mas o dinheiro ele é sempre bom, porque quando nós trabalhamos honestamente e que nós temos o nosso salário digno, então ele é um bem, porque vai proporcionar para nós e para a nossa família o conforto, vai suprir as necessidades básicas, né? Agora, o dinheiro torna-se um mal quando eu não sei empregar, quando eu tenho muito dinheiro e fico ali utilizando ele no supérfluo, né? Gastando com coisas sem necessidades, criando coisas que não precisa, esquecendo de auxiliar aqueles que têm menos. Então, o dinheiro bem empregado, ele é uma bênção, porque ele vai proporcionar o progresso. Quantas famílias que podem ser beneficiadas se eu emprego numa indústria e quantos pais de família não vão trabalhar ali e sustentar os seus entes queridos. Então, o dinheiro, ele não é um mal.
Ele tem que ser bem empregado, porque é uma prova muito grande para aquele que tem o dinheiro, para o rico, né? Porque ele desequilibra se nós não tivermos o bom senso, se nós não tivermos a ética, se nós não tivermos o amor pelo nosso próximo. Então, o dinheiro, ele é bom. Até, né, o pessoal às vezes brincava assim, o dinheiro não compra a felicidade, mas manda buscar. É verdade. E é importante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente cria um pensamento, que é um pensamento de não posso ter esse dinheiro, de não merecimento do dinheiro, não é verdade? Que nós acabamos desenvolvendo algumas crenças de não merecimento, ou então que se tivermos dinheiro estamos sendo injustos. Porém, esse pensamento ele é um equívoco. Como a Mariana fala, né? Se ele bem empregado, ele vai trazer todas as qualidades que esse bem proporciona, né? O conforto. E mais, né, Mariana? Não é tão simples ter muito dinheiro, né? O que a gente pode pensar sobre isso? Ter muito dinheiro, ele é perigoso, né? Porque nós temos aí a vaidade. Né? A vaidade, e com o dinheiro, essa vaidade ela fica mais em evidência, é mais tentadora, porque eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso ter o que eu quiser, eu posso até comprar as pessoas. Então eu saio ali do bom senso, do equilíbrio e começo então a menosprezar os outros. Então ter muito dinheiro requer de nós, né, é uma prova muito difícil, requer de nós muita sabedoria, mas nós somos merecedores. Se cada um de nós nascemos no lugar e se nós temos o dinheiro suficientes para as nossas necessidades, ou se nós temos ele em abundância, as provas são difíceis, mas tem gente que fala assim, eu prefiro chorar, né, na França do que chorar ali na comunidade, né? Então é um equívoco, porque cada um de nós temos o que necessitamos para a nossa evolução moral, espiritual. Então, o dinheiro, ele é um desafio muito grande, mas ele não é mau, né? E seguindo nessa linha de raciocínio, eu gostaria de continuar aqui com a questão 923 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o que seria supérfluo para uns se torna necessário para outros, e assim reciprocamente. De acordo com essas respectivas posições, a resposta vem, né? E diz: sim, segundo vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos ridículos defeitos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de rendimento e a visse reduzida a 10, iria considerar-se bem infeliz, porque não pode mais ter a mesma imagem, manter aquilo que chama de seu nível, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as suas paixões. Acredita que falta o necessário, mas francamente, achas que ele tem do que se lamentar quando ao seu lado há quem morra de fome e de frio, sem ter um abrigo para repousar? O sábio, para ser feliz, olha para baixo e nunca para cima, a não ser para elevar sua alma rumo ao infinito. Aqui complementa muito a ideia que a Mariana traz, né? Que na verdade é um mal se for mal empregado, e se for bem empregado, ele só trará alegrias para aqueles corações, né? Trará progresso, trará evolução. Todos nós precisamos desse bem material, todos nós precisamos, enquanto aqui nesse mundo material, né, Mariana? É lembrar que é passageiro, né? Então, que nós não devemos nos preocupar em acumular, né, esses tesouros, porque é passageiro, está emprestado para nós. Então, nós devemos fazer um bom uso desse dinheiro. Então, o dinheiro não é mau, né, desde que empregamos bem. E será que a gente vai ter que prestar contas
se não empregarmos bem? Ai, com certeza, né? Essa é a parte mais difícil, que nós temos que prestar conta de tudo, né? Na nossa vida material, nós temos que prestar conta a Deus, né? Sobre o que nós estamos fazendo aqui, nessa oportunidade bendita da reencarnação. Então, não só o dinheiro, né? O que nós estamos fazendo com o nosso bem, né, material, que é o dinheiro, mas com a nossa vida e aonde nós estamos inseridos, com os nossos irmãos que caminham conosco. Nós podemos escolher, né, ou sermos uma fonte de luz, de dádivas, ou então ser aquela coisa assim, egoísta, só pensando em nós mesmos. Eu acho que aqui vale uma reflexão, então, que podemos sempre utilizar, né, que o bom senso, né? Que tudo que fizermos aqui gera consequências. Se não estivermos habilitados a lidar com essa energia que o dinheiro traz, então responderemos por isso, né? Passaremos a responder em cada momento, que não somos nós que escolhemos, mas podemos utilizar sempre para fazer o auxílio necessário para aquele irmão que precisa. E que nós podemos, não só com bens materiais, mas com aquele amor, né, Mariana? Quantas vezes a gente usa o recurso para montar uma escola, para criar cursos gratuitos, ou facilitar a entrada nesses cursos, Isso. Ou as faculdades manter aquele espaço para que os alunos tenham os livros para poderem ler e estudar. As pesquisas, né, científicas, né? Tão importante a parte da arte também, né? A leitura, né? A cultura. Então, assim, o dinheiro, ele é benéfico, sim, sabendo usar, né? Que nós possamos ter sabedoria na nossa contabilidade financeira. Isso mesmo. Então, que fiquemos atentos a esse tema tão importante nas nossas vidas. Muita paz, amigos. Um abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição, Menos Espaço para Deus. Editorial, O Nosso Dever de Casa. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a terceira parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda o demonstrativo de receitas e despesas do biênio 2022-2023, da AD Paraná. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Caríssimos amigos, reflexões de A a Z, nós vamos começar falando sobre maniqueísmo. O que seria isso? Então, eu fiz um apanhado aqui, uma breve pesquisa e acrescentei algumas coisas por iniciativa própria. Maniqueísmo é filosofia religiosa sincrética. O que quer dizer sincrética? É a reunião de conceitos, de ideias, de princípios, às vezes de dogmas, de várias religiões, duas ou mais, né? E dualista, vocês vão ver por que dualista, não vou nem me adiantar sobre isso. Fundada e propagada por Manes, um maniqueu, é o nome de um filósofo. Filósofo, aliás,
denominada de heresiarca, porque cometia heresia, segundo a religião vigente já da época. Isso do século III, né, depois de Cristo, obviamente, que divide o mundo simplesmente entre bom ou Deus e mal ou o diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Então constitui uma visão simplista, né, do mundo, das pessoas e da vida. É tudo ou nada. Se a gente deixar o campo da filosofia um pouquinho de lado, podemos dizer que o maniqueísmo pode ser simbolizado pelo ditado, pela expressão popular do 880, não há meio termo, né? E também pelos posicionamentos radicais, extremistas ou extremados, desde que sempre tenha do lado oposto um polo oposto que possa fazer o confronto. Então, basicamente, o maniqueísmo, se é isso. A Rose tem a acrescentar sobre. Vamos sentar, né? O que ressalta, né, do maniqueísmo? A responsabilidade do mal é da matéria, do corpo físico, a alma é boa. Então isso tira um tanto, essa crença, essa filosofia, né? Tira um tanto da responsabilidade pessoal, o que os espíritos bem colocam. Enquanto o homem ele é livre para decidir entre o bem e o mal, no maniqueísmo, o próprio fato de estar preso à matéria já induziria ao mal. Então é preciso suprimir a influência do corpo. É preciso evitar sexo, é preciso evitar alimentação muito agradável, é preciso evitar carnes. A gente vê até hoje, né, gente que pensa que mortificando o corpo vai estar elevando a alma. Então é uma doutrina filosófica que, embora tenha ficado no tempo, ela tem influência profunda até hoje em algumas crenças, principalmente na luta entre o bem e o mal, a sombra e a luz, Deus e o diabo, como se Deus criasse alguém para se dedicar ao mal e lhe desse poder, uma coisa absurda. Aliás, foi o que concluiu, né, Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que foi maniqueísta por acho que quase 9 anos, e depois, estudando profundamente, ele viu que era impossível Deus ter criado um poder do mal capaz de enfrentá-lo, que conduzisse as criaturas ao mal, que isso não tinha lógica, porque Deus é bondade e é poder, não faria isso, e que abandonou o maniqueísmo por causa disso. Ele tem algumas partes boas, como, por exemplo, a influência para a prática da caridade, mas a sua concepção dualista do mundo, a oposição e a guerra entre o bem e o mal, não se justificam, embora ainda existam em muitas crenças, né? Em muitas formas de ver o mundo, como se as forças da tentação, as forças do mal estivessem agindo com poder absoluto sobre o homem. Os espíritos nos alertam, através do estudo codificado por Kardec, que o homem não está condenado ao mal. Ele está criado para o bem. Se ele decide pelo caminho do mal, é opção dele. Ele sempre pode resistir, embora passar pela ignorância e errar seja parte do seu processo evolutivo. O que a gente pode tirar de lição importante do maniqueísmo? Toda tintura, né, extremada e absoluta, ou mal ou bem, ela é por si só um pouco mesquinha, um pouco primária. Nós temos, né, movimentos políticos em que um líder é o bom, o outro é o mal, e vice-versa. No nosso próprio país, nós temos conceitos, por exemplo, sem julgar o mérito, madeireiro é sempre ruim, indígena é sempre bom. Enquanto que isso possa ser verdade, a exploração dos recursos naturais tem que ser delimitada, realmente é condenável, né, com desrespeito à natureza, nós temos que evitar posições a priori, temos que analisar as situações e evitar entrar nesse dualismo. Bom é o que eu acredito, mal é o que o outro pensa. Isso é um desrespeito à diversidade que o próprio homem, que o próprio Deus criou. Deus nos criou diferentes para que uníssemos os nossos esforços e trabalhássemos juntos. Então, as ideias maniqueístas, essas oposições absolutas entre o bem e o mal, sendo o bem a minha parte, o mal a dos outros, é profundamente primária e revela ignorância. É exatamente isso. E acrescentar que o maniqueísmo traz essa visão apressada, parcial e que conduz, que desemboca na generalização. Então, às vezes você toma
a individualidade pelo todo, o todo pela individualidade. Você vê uma pessoa de um grupo, já se qualifica, né? Já se aditiva todos pertencendo àquele grupo como tendo aquele tipo de comportamento. E até mesmo individualmente. Nós costumamos, e aí vem lá do Evangelho, a questão do cisco no olho do outro, né? A gente enxerga rapidamente o defeito e acha que aquela pessoa, um defeito, dois defeitos, que todos nós temos, não exatamente os mesmos. E daí pronto, aquela pessoa já não presta mais para a nossa amizade, para o nosso convívio, porque nós achamos que ela é uma pessoa má. Somos incapazes de ver as qualidades que essa pessoa também pode ter. Mérito. Essa é uma questão boa para o espírita. Essa é uma questão que... Ou para todos, né? Para todos nós. E Kardec já trazia que o mérito, ele é o princípio que rege a dinâmica do espírito. Já no Livro dos Espíritos, na questão 117, existe uma questão interessante que diz assim: depende dos espíritos acelerar seu progresso rumo à perfeição? E a resposta simples e clara, como sempre, né? Ele diz: certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança teimosa? Então, cada um segundo as suas obras. Quando nós agimos pelo bem, nós somos criados simples e ignorantes, mas nós vamos nos desenvolvendo, vamos evoluindo. E à medida que vamos aprendendo com as consequências dos nossos atos, nós temos méritos, ou não. Então, se aprendermos a fazer o bem, utilizar a caridade, fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, fazermos desinteressadamente, olharmos para dentro de nós, como o seu Wilson trouxe, olharmos o que está atrasando o nosso desenvolvimento e não ficarmos com o dedo acusador, julgando as pessoas, os outros, ou sabermos tudo. Temos às vezes uma cartilha sobre o comportamento do outro, mas não olhamos para nós mesmos. Então, não teremos méritos. Então, essa vivência aqui no plano terreno é para aprendermos. E se fizermos pelo bem, se fizermos pelo outro, teremos muitos méritos. Porém, essa palavra traz também outras questões importantes que talvez depois vocês possam me ajudar, que é o mérito, ele depende de várias condições. São várias fatias dessa mesma torta, dessa mesma pizza, né? Então, existe a questão social, existe a questão cultural, existe a família e as oportunidades que cada um recebe, o quanto cada espírito está desenvolvido e evoluído para, estando ele ou nascendo ele numa família que não está o acolhendo, né, ou o tratando de forma adequada, o quanto esse espírito vai ceder a essas imposições terrenas, a essas dificuldades, ou o quanto ele vai batalhar de forma resiliente, resignada a sair daquela condição. Então, as questões sociais, culturais, falam também dessa questão do mérito. Tudo isso faz parte de um grande desenvolvimento, de um grande andar da carruagem, se podemos usar esse exemplo. E cada um vai responder por aquilo que aprendeu e a forma como tratou o outro e tratou a si mesmo. O mérito é proporcional ao grau de dificuldade e a quantidade de esforço que a pessoa empreende para fazer aquilo. A gente lembra do óbolo da viúva no Evangelho, né? Então, às vezes, para o rico, ele dar lá um valor significativo, digamos lá, R$1.000, R$5.000, sei lá, para uma obra assistencial, qualquer coisa, evidentemente que tem o seu valor. Mas às vezes aquele que doa lá R$5 ou R$10, talvez tenha um valor maior, porque para ele está tirando quase que da boca para ajudar. É mais ou menos, acho que nesse sentido, né? Rose, maravilhoso, existe, segundo os dicionaristas, como todas as palavras, vários sinônimos. Normalmente a gente pensa em maravilhoso, uma coisa muito bonita, né? É uma maravilha e tal. Mas também existe o significado de espetacular, de espetáculo, né? Então, sobre especificamente, para a gente ir direto ao ponto, os fenômenos espíritas, Kardec fala muito que a doutrina espírita veio para desmistificar
através de explicações racionais, a ocorrência desses fenômenos que eram tidos por sobrenaturais ou maravilhosos. Bem isso. O que Kardec nos diz, né? Se num lugar de completa ignorância, alguém põe uma vara metálica em cima de uma árvore e diz que é capaz de atrair raios, vai parecer mágica. Por quê? Porque aquelas pessoas não conhecem as leis da natureza, né? Que determinam que é possível construir um para-raios. Se saísse alguém empinando uma pipa, né? Igual o Franklin, e atraísse um raio, ia ser taxado de mágico. Tem a história do Anhanguera, na cultura brasileira, né? Que tocou fogo em álcool para impressionar os indígenas que achavam que ele podia queimar a água. Então, o conceito de sobrenatural, de maravilhoso, nesse aspecto, depende muito do grau de conhecimento. Tudo é maravilhoso ou sobrenatural para quem não conhece. As leis da matéria física, matéria bariônica, elas são passíveis, né, de serem observadas, de serem medidas, de serem pesadas. Os fenômenos materiais são passíveis de reprodução em laboratório. Os fenômenos que dependem da interferência do mundo espiritual podem ser observados, podem se deduzir as leis que os regem, mas não são passíveis de repetição, porque são a livre escolha do intermediário ou do experimentador, porque dependem de inteligências livres. Então, aqueles que acreditam que só existe a matéria e a matéria que pode ser observada, que, convenhamos, atualmente sabemos que é 4% da própria matéria do universo, a matéria bariônica. O resto é energia escura, matéria escura, que nem se sabe o que é. Se a própria matéria é tão desconhecida dos cientistas e nem existe, né, porque matéria e energia são a mesma coisa, matéria em si, na verdade, são pequenas cordinhas infinitesimais que vibram, então que praticamente quase não existe, é como se fosse luz coagulada. Imagine determinar que somente os fenômenos, né, conhecidos pelas leis dessa matéria, que é 4% do nosso universo, tem que explicar tudo o que existe, o resto é sobrenatural. Os fenômenos mediúnicos, a comunicação dos espíritos, as possibilidades de materializações, de aparições, que são consideradas sobrenaturais por muitos, decorre esse conceito de sobrenatural da ignorância da lei que rege o fenômeno. Se forem estudar, observar com profundidade, sem preconceitos, vão notar que Deus, sendo perfeito, ele não vai poder criar leis que ele mesmo tem que contradizer. Portanto, o milagre e o maravilhoso não existem. São apenas manifestações de forças outras que ainda não são bem conhecidas. Essa é uma questão muito interessante, né? Kardec insiste bastante, fala, e acho que você disse tudo. Realmente o desconhecimento das leis naturais, como elas atuam no mundo físico, né, faz com que, para os olhares ingênuos, não necessariamente só olhar, mas para o raciocínio não tão habituado a se aprofundar na pesquisa, na observação. Não se preocupa de estudar, né? Exatamente. Então acaba aparecendo como uma coisa extraordinária que fere os sentidos e não tem explicação. Por isso, lá desde as mesas girantes e desde os exercícios mais rudimentares de psicografia, Kardec, que era incrédulo até então, era cético, não acreditava, achava que uma mesa não podia falar, né? E não pode mesmo, né? E não pode mesmo. E ele foi ver quem e o que estava por trás, né? Então, nós ficamos aí por hoje e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.